capítulo 13, ou 3, capítulo 3, o apóstolo Paulo, quem? Sempre que você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia de que forma? Como? Meditando. Então, primeiro, quem está falando? Então você tem, aqui é Paulo, você tem que parar e pensar, porque você também sabendo quem está falando, você sabe a história de quem está falando, você entende melhor, você compreende melhor o que ele quer falar, quando você também conhece a história dele. No caso, por exemplo, de Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele era qualquer um, mais um apóstolo. Você vê que o apóstolo mais usado, o responsável por abrir igrejas em outros lugares que não seriam abertos se não fosse ele, por levar o evangelho de Jesus Cristo a quem não seria levado. Paulo que fez a maior parte do que nós lemos no Novo Testamento, das cartas, das exortações, dos ensinamentos, Paulo. Então, Paulo não era apenas mais um apóstolo usado. Paulo não era apenas mais uma pessoa usada, mas alguém que tinha conhecido o Senhor Jesus e agora estava trabalhando para o Senhor Jesus. Não. Paulo foi um homem extremamente usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, no começo do ministério, ele trabalhou forte e aconteceram, até mortos ressuscitaram através de Paulo. Fez o que o Senhor Jesus fez. Até morto ele ressuscitou. Curas extraordinárias. E depois, abrindo as igrejas, estabelecendo, ele começou a trabalhar mais intensamente para edificar essas igrejas, para estabelecer. Ele sabia que não adiantava as igrejas terem sido abertas, se ele não cuidasse, elas iriam fechar. As pessoas iriam se corromper, o diabo ia conseguir usar alguém para corromper, para enganar, para iludir, para matar a fé que uma vez nasceu, a comunhão com Deus que surgiu. Está compreendendo? Sim ou não? Então você vê que Paulo foi extremamente importante no trabalho do início da igreja do Senhor Jesus, muito usado por Deus, o único que supostamente foi levado por Deus até, ele viu os céus. No entanto, olha como é que Paulo cuidava da sua alma, da sua salvação. Olha como é que o próprio Paulo se enxergava, porque isso é uma questão muito importante. A maioria já caiu porque não fez o que Paulo fazia, o que nós temos que fazer, o que o Bispo Macedo faz e nos ensina. A maioria. Que nós temos batido nessa tecla há meses, nós temos que nos examinar constantemente, independente de título, tempo de igreja, vitórias. Você vê, ontem o Espírito Santo estava falando sobre isso, eu estava conversando com os pastores, e teve um pastor que, aqui da sede, falou assim: bispo, eu me lembro de uma vez um pastor que chegou na reunião de obreiros, ele falou assim: olha, eu tenho 20 anos de pastor, cheguei num nível espiritual que é impossível cair. Isso não é orgulho, né? Nem um pouquinho de orgulho. Satanás não estava nem um pouquinho do lado dele. Mas olha o engano. Quer dizer, ele se achava de fé, ele se achava espiritual, ele se achava mais santo que os outros, porque ele devia viver lendo a Bíblia, meditando, orando. Então ele pensava o seguinte: não, eu levo uma vida mais santa que os outros, eu uso a minha fé mais do que os outros. 20 anos só de pastor, não, eu estou num nível espiritual que nunca mais eu caio. Então o diabo, você vê que o diabo está sempre procurando um jeito de enganar, de iludir. E o Senhor Jesus, ele diz que isso nunca pode acontecer, achar
que está tudo certo. Só quando eu morrer. Conclusão, como não poderia ser diferente, depois acabou fazendo um monte de besteira. Até ali estava bem. Dali em diante, que ele deixou ouvir a voz do diabo, o orgulho, aí começou a fazer um monte de besteira, saiu da obra, está perdido, desgraçado. Olha como é que Paulo se enxergava. Aliás, esse é um dos grandes problemas do religioso, né? Você sabe que uma das coisas que o religioso mais faz é ficar apontando o dedo para o defeito dos outros. Sim ou não? Família, então, nem se fala. E quando o familiar, então, não é convertido, o religioso, aí que ele perturba. É aí que ele ajuda mais o diabo ainda a impedir o familiar de se converter. Porque o familiar não entende nada das coisas de Deus, é cego espiritualmente falando. E o santo dentro de casa, que é da igreja, que é de Deus e que é salvo e que é melhor que todo mundo, começa a apontar o dedo e acusar: você é isso, você é aquilo, você precisa de Deus, você tem demônio, você está perdido, você está no inferno, e vai criando um ódio, uma aversão com as coisas do evangelho, por causa do santo que está dentro de casa. Porque esse é um problema do religioso. O religioso, ele não olha para si, ele só olha para os outros. O religioso, ele vive apontando erro. E olha lá o fulano, mentiroso, isso e aquilo. Ele vive cuidando da vida dos outros, e ele não cuida da dele. Então você vê que os religiosos estavam sempre diante de Jesus. Espera aí, o que há? Será que Jesus não sabe que essa mulher é uma prostituta? Está ficando claro, sim ou não? Jesus sabia que ela era uma prostituta, mas também sabia que o coração dela estava desejoso de mudar de vida, e isso eles não sabiam. Mas enfim, então o religioso é assim, ele está sempre olhando para os outros, ele nunca olha para ele, para o que deveria realmente olhar e ver. O grande apóstolo Paulo disse: não que eu o tenha já recebido. Ele está falando do que aqui? A soberana vocação, o maior prêmio, o maior prêmio. Paulo está falando da salvação, do prêmio da salvação. Não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a premiação, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, quanto a quem? Quanto a mim, estou falando de mim, não estou falando dos outros. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Olha para mim, por favor. Para de ler, por favor. A gente já vai ler. Preste atenção. Preste atenção. Raciocina. Quando Paulo escreveu essas cartas, ele já tinha passado por uma grande revolução, tinha feito uma grande revolução, aberto igrejas, já falei de curas, de milagres, de morto que ressuscitou, já tinha sido provado e aprovado várias vezes, já tinha sido apedrejado, açoitado, já tinha passado por todo tipo de dificuldade, de perseguição por causa do evangelho, e tinha vencido tudo. Não teve chicote, não teve apedrejamento, não teve prisão, não teve perseguição dentro de casa, dos irmãos evangélicos, não teve nada que pudesse fazê-lo parar. Um homem que até então tinha sustentado a sua fé, sua missão, sua obediência a Deus, mas ele dizia: quanto a mim, eu não julgo ter alcançado já o prêmio da salvação. Em outras palavras, que é o que o bispo sempre ensina para a gente, é o que está escrito na Bíblia: salvo eu vou estar o dia que eu morrer, morrendo na comunhão com Deus, na obediência a Deus. Esse dia eu conquistei a minha salvação, porque eu estou salvo hoje, e se eu não cuidar, amanhã eu não estou mais. Então, eu sei que eu só vou ter conquistado o prêmio da minha salvação o dia que eu morrer na fé, na obediência, servindo o meu Senhor. Amém? Então, você vê, se Paulo não se achava o tal, Paulo, não, eu sou o apóstolo Paulo,
Olha quantas igrejas eu abri. Eu comecei o trabalho no país, aqui no país, ali, naquela cidade. Não, eu comecei o trabalho entre os gentios. Olha quantas coisas eu fiz, olha onde eu cheguei, olha o que eu já passei. Já passei tanta coisa nessa vida. Não, eu estou tranquilo. Eu sou de Deus, eu estou salvo. Não. Eu estou lutando pela minha salvação. Está compreendendo, sim ou não? A maioria cai porque deixa de ter esse espírito de humildade, porque acha também que chegou num nível espiritual, num nível de fé, que já está tudo bem, que não precisa se preocupar mais. Aquilo que a gente sempre fala, aí as pessoas vão chegando à igreja, ela fala o que a pessoa tem que fazer, mas ela não faz mais. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas ela não faz mais. Não há mais uma entrega profunda, não há mais empenho, não há mais o primeiro amor, não há mais a fé ousada do início. Ela diminui as vindas à igreja, às vezes ela só vem quarta e domingo, por desencargo de consciência, ou porque quarta e domingo é o dia dos filhos, então se ela é filha ela tem que vir, mas não há mais aquele espírito de entrega, ela sai do altar literalmente, ela acha que ela está num nível que ela está aqui em cima, no nível de ensinar, no nível de ajudar. Não, agora eu tenho que só ensinar, só ajudar. Agora, nós não somos nada, pessoal. Nós não somos nada. Ninguém está nesse nível, ninguém alcançou isso, nem o apóstolo Paulo. E o bispo Macedo sempre fala isso. Nem o bispo Macedo, nem o apóstolo Paulo, nem eu, nem ninguém alcançou esse nível de, agora eu estou tranquilo. Esse nível não existe. Esse nível é o nível do diabo. Esse nível não existe para quem é de Deus. De achar que agora eu tenho que viver para ajudar só. Não, eu tenho que continuar mantendo a minha salvação, mantendo a mesma fé do início, a mesma entrega no altar, o mesmo desejo de buscar, de me entregar, de servir. Será que o tempo não passou e suas vitórias e conquistas contribuíram, usadas pelo diabo? O diabo usando a bênção para te amaldiçoar, para te enganar? Por isso que está escrito que a falsa sensação de bem-estar leva à perdição. Então você tem hoje bênçãos, experiências para contar, que você já viveu com Deus, com a fé, o batismo no Espírito Santo, e o diabo usa essas bênçãos, usa o batismo com o Espírito Santo para te amaldiçoar, porque ele coloca na tua cabeça isso, não, agora você está salvo, agora você está tranquilo, agora você tem o Espírito Santo, não, agora você já venceu, e ele vai te convencendo a diminuir a sua caminhada da fé. Ele vai te convencendo que campanhas e votos e propósitos, e ir na igreja mais dias, esse é para quem está desgraçado e precisando de ajuda, não é mais para você. Ele não deixa você enxergar que tudo que Deus faz na tua vida, Ele te enriquece, para quem está na miséria enxergar que Ele pode enriquecer e que Ele é Deus, e para você vir para o altar e sustentar o altar. Ele transforma o seu casamento para você procurar pessoas que estão com o casamento destruído e mostrar, olha o meu casamento como é agora, e trazê-las para o Senhor Jesus. Ele cura para você chegar quem está doente e dizer, você está doente? Eu também estava, eu era desenganado, e Ele me curou, e eu vou te levar lá, e você vai conhecê-lo. Porque se você começar a engordar, receber e guardar só para si, você já está sendo guiado pelo diabo. Como o bispo citou de manhã, o Mar Morto recebe água do rio, do Mar da Galileia, que recebe água do Rio Jordão. Então um recebe de um e passa para o outro. O Mar Morto não deságua em lugar nenhum, é morto. Quem só recebe e não dá, morre. O princípio da vida cristã é dar. Deus amou o mundo que fez o quê? Que deu. É o princípio da vida cristã. Então você não dá o seu testemunho, você não dá para as pessoas a oportunidade que deram para você, você não ganha almas, você não traz pessoas para o Senhor, você não luta para salvar como você foi salvo, você não dá literalmente no altar para sustentar a obra, você segura tudo para si, você está sendo enganado. Por isso que Paulo não parava, por isso que o bispo Marcelo já falou várias vezes, 71, 72 anos eu podia me aposentar, mas eu sei que o dia que eu parar de dar,
Não é só trabalhar, não, é dar. Porque qual é o trabalho do bispo? É dar. Ele está sempre buscando uma revelação, uma palavra, uma direção para um livro novo, uma mensagem nova, alimentando e sustentando a gente. Não é trabalhar, não, é dar. Ele vai parar de receber, ele vai perder a salvação dele. Então ele não para. Ele não para de dar. Ele não para de buscar, de implorar a Deus novas revelações, novas palavras, novas inspirações. Está ficando claro, sim ou não? E quanto mais ele recebe, mais ele dá. Você vê que quando o bispo recebe, e dependendo do nível da revelação, ele quer passar imediatamente. Ele já entra na rádio, ele entra na TV, ele já marca a reunião com a gente, é imediato. Verdade ou mentira? Mais Deus dá para ele. Mais Deus dá. Mais inspiração, mais direção, mais vitórias. Não se engane. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós diante do apóstolo Paulo? Mas ele vivia nesse espírito de humildade. Não vou me enganar. Você quer ver? Para ficar mais claro? Irmãos, vamos ler de novo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha para mim, por favor. Olha para mim, para de ler. Quer dizer que, qual era o alvo de Paulo? Qual era o alvo de Paulo? A salvação. Ele dizia, eu prossigo. O alvo ainda está à minha frente. Eu não alcancei, eu não cheguei lá. Qual foi o dia que Paulo alcançou o alvo? O dia que ele soube que ele seria morto por causa do Evangelho, estava preso e seria decapitado por causa do Evangelho. Naquele dia ele disse, completei a carreira. Hoje é o dia da minha morte. Vão cortar a cabeça do meu corpo. Hoje eu completei a carreira. Eu guardei a minha fé até aqui. Eu cheguei aonde eu tinha que chegar. Amém? Aquele dia ele descansou. No dia da morte ele teve paz. Só tem paz no dia da morte quem tem o Espírito Santo. No dia da morte ele teve paz. Graças a Deus. Completei a carreira. Combati o bom combate. Guardei a fé. Nada me corrompeu. Nada me destruiu. Nada me venceu. Eu continuo sendo o mesmo. Amém? Daqui a pouco eu vou me encontrar com o meu Senhor. Pensam que vão me matar, que vão me destruir. Pensam que vão me fazer sofrer, me matando. Daqui a pouco eu me encontro com o meu Senhor. Você só vai chegar no alvo nesse dia, ou da volta de Jesus. Então, o que ele disse? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olhando para trás. Porque tem dois significados. Tem aquela pessoa que não consegue olhar para o alvo, ela não consegue enxergar. O alvo dela não é a salvação. O alvo dela é marido, é filho, é casa, é carro, é o problema que tem que ser resolvido. Ela não consegue colocar como alvo a prioridade, a salvação, o Espírito Santo, Deus dentro dela. Porque se eu tenho Deus dentro de mim, o que vai faltar na minha vida? Claro que eu tenho que agir a fé, mas Deus vai estar comigo. Então o alvo dela são só os problemas, então ela nunca vai chegar lá, porque o alvo dela não é esse. E pessoas que ficam olhando para trás, eu nunca venci, eu nunca consegui, ela fica guardando traumas, complexos. Tantas vezes eu já tentei, tantas vezes isso, minha vida nunca deu certo, eu já me arrebentei na vida sentimental, já me envolvi com um monte, eu já casei, eu tenho medo de casar de novo e por aí vai. Mas aqui no caso, Paulo tem esse aspecto, mas Paulo não estava olhando para derrotas, porque a vida de Paulo era uma vida derrotada. Quando ele diz, esquecendo que para trás fica, ele quer dizer o seguinte: se eu olhar para trás eu vou ver o quê? Eu fui usado para curar, eu fui usado para ressuscitar, eu fui usado para abrir igrejas, eu venci.
Tem uma hora que ele fala: fui preso várias vezes, fui açoitado 3 ou 4 vezes, fui açoitado com vara 2 vezes, fui apedrejado e desmaiei e acharam que eu estava morto, fiquei em naufrágio 2, 3 vezes, passei por isso, passei por aquilo, passei por fome, passei por sono, passei por isso, aquilo, outro, e eu venci tudo. Então ele fala assim: ó, o que passou, passou. O que eu venci, eu venci. Quer dizer, eu não posso apoiar a minha vida, basear a minha vida com Deus no que já passou. O dia que a cura aconteceu, eu estava bem com Deus. O dia que eu fui açoitado e perseverei, e resisti e fui honrado por Deus, eu estava bem com Deus. O dia que eu abri aquela igreja, ela floresceu, eu estava bem com Deus. Isso é passado. Aconteceu ontem porque eu estava bem ontem. O passado não me interessa. Então ele não se enxergava, não se baseava no que já tinha acontecido até ontem na vida dele. Ele diz o seguinte: eu tenho esse caminho para seguir. Meu Deus, dá para entender isso? Você compreende? É assim. Essa é a vida de quem quer ser salvo e permanecer salvo. É o que a gente faz, por exemplo, do Bispo Macedo. Então, eu tenho 28 anos e meio de altar. E eu não fico olhando: passei aqui, passei ali, passei nesse estado, no outro estado, cuidei desse estado, do outro, trabalhei com fulano, com Beltrano, com bispo, e fiquei doente, fui curado. Isso aí eu uso como exemplo para ajudar. Mas eu sei que eu tenho que me manter assim. O que passou, passou. O que Deus fez através de mim, já fez. Eu não cheguei aonde eu tenho que chegar ainda. E até lá, o diabo tem a chance de me derrubar, e se eu não vigiar, eu tenho a chance de cair. Eu não quero saber o que eu já fiz, o quanto Deus usou, isso não interessa, isso aí passou, já acabou, já era. Já era. Eu não me considero: eu sou de fé, olha só o que eu fiz. Não. Você vai entender. É como, só para abrir a sua visão, por exemplo, a pessoa que está no engano do diabo, por exemplo, pode falar? Se ela estivesse no lugar de Abraão, olha um dos indícios que a pessoa já está mal e não sabe. Se a pessoa estivesse no lugar de Abraão, Deus chegou para Abraão, quando Deus pediu para Abraão o filho Isaque, sacrificar Isaque, Abraão já tinha quantos anos servindo a Deus? Quantos? 25 anos. Durante 25 anos, Abraão foi o quê? Fiel, obediente. Por 25 anos ele passou sacrificando, obedecendo. Abraão, sai daí, vem para cá. Sai daqui, vai para lá. Sai de lá, vem para cá. Volta, fica, sacrifica, faz isso, faz aquilo. 25 anos, o que Deus falava, Abraão obedecia. Se Abraão tivesse mal, ele diria assim: espera aí, Senhor, porque está escrito: pois Deus, Abraão, aqui a prova. Quando Deus, de novo, pôs Abraão à prova, Abraão já servia a Deus há quanto tempo? 25 anos. Quanto tempo você tem de igreja? Tá bom. Abraão tinha 25 anos. Se ele tivesse mal, ele dizia assim: espera aí, Senhor, faz 25 anos que o Senhor me põe à prova. Faz 25 anos que eu te obedeço em tudo. Faz 25 anos que o que o Senhor manda fazer eu faço. Faz 25 anos que eu sacrifico. O Senhor o Senhor não me conhece ainda? De novo o Senhor vai me pôr à prova? Não, espera aí, Senhor. Eu já fiz, olha só o quanto eu já fiz. Abraão olhou para trás? Não. A pessoa que está mal é assim. Não, já fiz muita corrente, já fiz muito voto, já fiz muita fogueira santa. Ela para de fazer hoje o que sustenta a fé e o que Deus pede para o sonho dele ser realizado, com esses argumentos, porque ela está mal. Porque ela está mal. Tem gente que tem 5 anos de igreja, 2 anos de igreja, 10 anos de igreja, e ela já parou, porque ela tem esse pensamento. Aí, quando Deus fala certas coisas, não, Deus já sabe. Deus já sabe. Já fiz tanto sacrifício, já fiz tanto voto, já fiz tanto jejum, já fui tanto à igreja. Sim ou não? Será que não é o seu caso?
Será que você, sem perceber, também não está assim? 25 anos sendo provado por Deus, e quando Deus prova ele da forma mais difícil, humanamente falando, a mais dolorida, Abraão não dá uma palavra. Não, peraí, Senhor, o Senhor já cansou de me provar? Não. Ele vai, pega o filho, a vida estabilizada, o mais rico de todos, nada lhe faltava, em tudo abençoado, e vai obedecer a Deus. Não foi obedecer a Deus para resolver problema, não foi obedecer a Deus para conquistar mais alguma coisa, não foi obedecer a Deus por medo de perder, porque ele se mantinha servo de Deus. Vou sacrificar para quê? Eu não tenho mais motivo para sacrificar. Por obediência, porque Deus mandou. Amém? Você continua nesse espírito de obediência, se é que entrou um dia? Ou será que o tempo passou e você já perdeu essa visão? Você já acha que está num nível que você está? Então você não sacrifica para perdoar, você não sacrifica para não sujar o coração quando lhe ofendem, quando lhe injustiçam, você não sacrifica mais para buscar a Deus, você não sacrifica para orar de madrugada, você não sacrifica mais para meditar na palavra de Deus, você não sacrifica para fugir do pecado, você não sacrifica para manter comunhão, você não sacrifica pelas coisas de Deus mais, porque você vive no engano. Deus já me conhece, já tenho tantos anos de igreja. Você já perdeu o alvo, você perdeu o alvo. Mas se você perdeu, você pode mudar isso hoje. Você vê que Abraão continuava vivendo na obediência. Só para encerrar, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. Segunda epístola, também de Paulo aos Coríntios. Capítulo 13. 2 Coríntios 13. Deus sempre vai provar a gente, se Ele continua o primeiro ou não, se eu continuo servo ou não. Cada dia um novo dia. O passado para a gente não conta, só de experiência. Você vê que Deus disse, falando do Atalaia, aquele que viver a vida toda certo, no último dia ele errar, o que ele perde? A vida inteira andando certo não vai salvá-lo se no último dia ele errar. Por isso eu tenho que vigiar. Podemos ler? Paulo, ao segredo de Paulo, ele passa para os outros, capítulo 13, versículo 5, examinai-vos, o que é para fazer? É o que ele fazia, a vós mesmos, se realmente estáis, aonde? Olha para mim, por favor, não é, se examina para ver se você já esteve na fé, não, se examina para ver se você já viveu pela fé, não, se examina para ver se você está na fé, se você está vivendo hoje, agora, pela fé. Provai-vos, quer dizer, prova você mesmo. Como é que eu posso me provar? Prova as tuas reações, prova as tuas atitudes, prova os teus pensamentos, se coloque à prova. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Abre em Apocalipse agora, por favor, para acabar, o último livro lá da Bíblia, vamos lá. Se nós praticarmos isso aqui, pessoal, e se vivermos como o grande apóstolo Paulo viveu, porque Paulo não viveu como grande, viveu como o menor de todos, não se enxergava como maior, melhor, mais condições, ele se enxergava como menor, como menor.
Se tem uma coisa que o nascido de Deus tem, é o espírito da humildade. Ele jamais se considera melhor do que ninguém, nem de quem está chegando na igreja, jamais. Capítulo 3, versículo 10, versículo 11, Apocalipse 3:11. Podemos ler? Jesus está dizendo: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha para mim, por favor. Essa aqui foi a única igreja aprovada pelo Senhor Jesus. O que a igreja aprovada recebeu? A coroa da salvação, a coroa da vida eterna. Mas o que Jesus está dizendo? Em outras palavras, o que eles fizeram para ter a coroa? Quarta-feira que vem, se o Espírito Santo não mudar, nós vamos entrar em detalhes nessa igreja aqui, a única que foi aprovada. Versículo 3: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, tens o quê? Pouca? Versículo 3, gente. Capítulo 3, versículo 3. Desculpa. Está arriscado aqui. 8. Obrigado. Pode ler? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha para mim, por favor, fique de pé, por gentileza. O que o Senhor Jesus destacou? Semana que vem a gente vai ver o que é pouca força. Quer dizer, todo mundo pode. Por quê? O que o Senhor Jesus destacou? O motivo principal pelo qual eles alcançaram a coroa. Guardaram o quê? A palavra. Guardar a palavra é obedecer a Deus. Porque você guardou a minha palavra. Agora o que eu quero que você entenda. Ele disse, em outras palavras, você tem a coroa da salvação na sua cabeça, pelo que você fez até hoje. Agora, se você vai mantê-la ou vai perdê-la, é daqui para frente. Conserva, para que quando eu voltar, você não tenha perdido a sua coroa. Está ficando claro? A única igreja aprovada ainda foi exortada. Não se engana não. Pela vida que vocês levaram até hoje, pela obediência à minha palavra, por não negar o meu nome, vocês têm a coroa da vida, a coroa da salvação. Mas não se engana não, porque vocês têm que mantê-la até eu voltar. Não percam ela, conservem ela. Então, salvo eu estarei no dia que eu morrer, ou que Jesus voltar, me mantendo nessa entrega, como Abraão e como tantos outros. E eu quero fazer uma oração por você que não tem essa coroa ainda. Teu alvo tem sido vários, menos a salvação. Salvação para você é um detalhe, o Espírito Santo para você tem sido um detalhe, mas a partir de hoje vai ser o alvo principal. Você colocou como alvo, mas hoje você vive olhando para trás, se gabando do que você tem, do que você conquistou, do que você fez, do que você recebeu, do Espírito Santo que você já recebeu. Você vem perdendo a oportunidade de se manter nessa entrega dia a dia. Não sei, alguma coisa o Espírito Santo falou, e você percebe que você estava sendo iludido, e você quer viver como Paulo, não como alguém de fé, religioso, que conhece muito a Bíblia, como infelizmente os religiosos são. Eu estou salvo, os outros estão perdidos. Não, você quer viver como Paulo, dia a dia se examinando, se mantendo no altar em todos os aspectos, de todas as formas possíveis e imagináveis.
não sendo o Senhor da sua vida, continuando a ser servo de Deus. Feche os seus olhos, por favor.